Amados irmãos, irmãs, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 7. Moisés tomou o tabernáculo e armou longe, fora do arraial, e o chamou de tabernáculo de reunião. E qualquer que buscava o Senhor saía ao tabernáculo de reunião que estava fora do arraial. E acontecia que, quando Moisés saía ao tabernáculo, todo o povo se levantava e cada um de pé à porta de sua tenda olhava pelas costas de Moisés até ele entrar no tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e se punha à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta do tabernáculo, levantava-se cada um à porta de sua tenda e adorava. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. E ele tornava ao arraial. Porém o jovem Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio do tabernáculo. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre teu caminho, para que eu te conheça e ache graça a teus olhos, e atenta que este é teu povo. Versículo 15 e 16. Moisés respondeu: se tua presença não for conosco, não nos tire daqui. E como se conhecerá que temos achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Porventura não é por andares tu conosco, que eu e teu povo somos separados de todos os povos que estão sobre a face da terra? Versículo 18 até 23. Então disse: rogo-te que me mostre tua glória. E ele respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante do teu rosto, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não me poderás ver a face, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. E disse ainda o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com minha mão até que tenha passado. Depois tirarei minha mão, e verás minhas costas, mas a minha face não se verá. Amado Deus, bendito Pai, no sagrado nome do teu eterno Filho Jesus, nós te pedimos que estas palavras, elas possam trazer uma grandiosa revelação à nossa mente, que elas venham ser vida para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, luz para os nossos olhos, uma espada que penetre no nosso coração, uma doce voz que entre pelos nossos ouvidos, um cajado que nos guia, uma vara que nos corrige. Seja a tua palavra nesta hora em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estes textos nós começamos a estudá-los na quinta-feira passada. O contexto destes textos se encontra aqui no capítulo 32 do livro de Êxodo, quando o povo de Israel seduz Arão a fazer um bezerro de ouro. Havia se passado já algum tempo que eles tinham saído do Egito,
até chegar aqui. Eles estavam no Monte Sinai. E Deus os segurou ali, para que no Monte Sinai, Deus pudesse trazer a mais grandiosa revelação do seu coração. A maior revelação do coração de Deus no Antigo Testamento seria naqueles dias. Aqueles não eram dias de opróbrio, seriam dias de alegria, dias de gozo. Dias onde Deus iria revelar mais da sua face. Se vocês voltarem desde o capítulo 18 do livro de Êxodo, subindo pelo capítulo 19, vocês vão ver alguns acontecimentos impressionantes, como por exemplo, quando Deus diz para Moisés ordenar ao povo que fizesse um jejum e uma grande separação de tudo, de todas as coisas, que pudesse consumir o tempo e a alma deles, os afetos, e que eles se consagrassem inteiramente ao Senhor, porque o Senhor iria se revelar. E Moisés disse para o povo, que o povo não se chegasse até o monte. Deus colocou limites, e quando o povo foi para o encontro com Deus, a Bíblia diz que quando o céu se abre, os trovões, o clangor das trombetas começaram a soar, o povo de Israel fugiu e se escondeu pelos penhascos, e eles gritavam e diziam: fale tu a nós, não fale o Senhor. Imagine que Deus é o Deus que se revela, e aqui nós temos um povo que foge de Deus, que se esconde de Deus. Irmãos, isto é evidente até hoje, porque quanto mais da presença do Senhor vem, a sensação que tem é que nós mais nos omitimos, mais emudecidos ficamos, mais retraídos. Quanto mais da presença, mais da glória do Senhor se manifesta entre nós, mais incrédulos nós nos tornamos, mais frios nós nos tornamos. Quanto mais Deus nos fala, parece que mais tapamos os ouvidos. Quanto mais a sua presença chega, mais enrijecido nós nos tornamos, mais frios. Não é estranho isso, irmãos? Eu creio que o simples toque da presença de Deus seria suficiente para nos atrair e colocar aos seus pés em adoração. Tiremos, por exemplo, nossas reuniões, um momento como esse, não seria o suficiente para nós darmos a Ele, levantarmos nossas vozes. Veja as pessoas que estão perto de você, quantas pessoas que estão perto de nós, nesse tempo de adoração, de louvor, de liberdade, mal abriram a boca. E se você observar, algumas dessas pessoas tiveram uma semana muito agradável, talvez, do ponto de vista da carne, lá na academia, lá no trabalho, lá na faculdade, lá no meio dos amigos, lá no meio das festas, eles riram, eles levantaram a voz, contaram história, lá no trabalho, falaram com todo mundo, quando assistiram o time de futebol, vibraram, estavam felizes diante do filme de futebol, ficaram emocionados com o filme que viram, mas quando chegam aqui, diante daquele que é o momento mais sublime da nossa alma, do nosso espírito, a mesa do Senhor, a reunião dos redimidos, dos filhos escolhidos, antes da fundação do mundo, amados eternamente, com o mesmo amor que o Pai sempre eternamente amou o seu único Filho, Ele também nos amou, nos salvou, pegou o escrito de dívida que era contra nós, cravou-la na cruz, despojou todo o principado, toda a potestade, Ele fez isso por nós, Ele fez isso para nós. Seu Filho desceu a essa terra, viveu uma vida íntegra, uma vida digna. Ele chegou a dizer: é por eles, é por vocês, é por nós. Ele disse: é por eles que eu me santifico. Ele foi o varão aprovado por Deus, porque se ele não tivesse sido aprovado por Deus, ele teria sido consumido no inferno. Mas o inferno não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, Satanás não pôde segurar as chaves do inferno e nem da morte, porque ele era o varão, o único varão aprovado por Deus. E Ele ressuscitou por nós, Ele entrou por nós, e Ele está à destra do Pai por nós.
E quando nós chegamos num culto que é só para Ele, nós fazemos como esse povo, somos frios, somos indiferentes, não temos nenhuma sensação da sua presença. E a grande pergunta é, e é um mistério essa pergunta, por que estamos aqui? Não temos consciência da sua pessoa, não temos consciência da sua obra, somos tão frios, né? Somos tão frios. Assim também era esse povo, eles fugiram, quando a presença de Deus veio, eles fugiram. Irmãos, não seria o contrário? Quando a presença de Deus vem, aí é que nós temos que prostrar. Quando a presença de Deus vem, não é aí que nós temos que rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, Tu és bem-vindo entre nós. Porque hoje nós não queremos a Sua face, irmãos. Nós não queremos Sua presença e não queremos Sua glória, porque nós não temos um tabernáculo de comunhão com Ele. Isso tem que ser restaurado agora, irmãos, porque se não for restaurado agora, nós iremos perecer nesse mundo consumista, nesse mundo que o grau de promiscuidade, de perversidade, chegou a um nível tão alto, ou podemos dizer, tão baixo, que está tudo invertido, as coisas estão assim, chocantes, direitos concedidos a marginais e não à população que precisa, governo que governa contra o seu povo, que explora, as pessoas estão sendo massacradas por aqueles que deveriam governar, fazer o bem para elas, bandidos estão soltos e ganhando liberdade, enquanto o povo está sendo aprisionado. A imoralidade virou cultura, e se você não participa dessa cultura, você é um intransigente, homofóbico, você está cometendo crimes. Que absurdo, irmãos. E nós estamos sendo consumidos por isso, estamos perdendo nossa ousadia, o testemunho está apagando, a lâmpada está apagando. Você não pode permitir isso. Olhe para estes capítulos aqui, olhe para esse capítulo 33 de maneira especial. Este é um grande capítulo que conta a história de um homem com Deus, de um homem que por sua conduta, sua atitude, o seu zelo, ele se colocou na brecha, e por causa dessa posição, dessa atitude, uma nação foi guardada, mas Deus não passou dela o seu juízo. Deus deu tempo, você sabe disso, vocês sabem muito bem que Deus puniu essa nação, mas Deus deu tempo para eles se arrependerem. E se você estudar a história aqui, são 42 estações, eles estão na 12ª, eles cometeram um grave pecado, por conta desse pecado, 3.000 pessoas morreram imediatamente, e Deus, Ele vai julgar a nação de Israel. Você sabe muito bem, uma nova geração nasceu no deserto, e essa geração toda padeceu no deserto. Foi a segunda geração que entrou em Canaã. Dessa velha geração, somente Josué e Calebe. Todos morreram, passaram. E sabe por quê, irmãos? Porque não se arrependeram. E Moisés colocou diante de Deus, para que naquele exato momento Deus não consumisse. E a longanimidade de Deus, irmãos, irmãs, escrevam essa palavra e medite sobre ela. Peça ao Espírito Santo, ajude-me a entender o que é a longanimidade e a benignidade de Deus para com a minha vida. A longanimidade de Deus significa que Deus, Ele te dá tempo. Deus é longânimo. Ele tem algo que Ele podia fazer agora na minha vida. Ele podia me consumir agora, Ele poderia deixar que eu, você, venhamos colher as consequências do nosso próprio pecado, mas Ele é longânimo e benigno. Por causa da sua benignidade, Ele é longânimo. Ele nos dá tempo para arrepender. Ele não nos consome agora, Ele não nos destrói agora. Ele vai dando tempo, para que nós arrependamos, não somente do que fizemos, mas do que somos.
para que nós venhamos abraçar sua graça e não desprezá-la. Então, essas duas palavras, benignidade e longanimidade de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está Deus dando para esse povo uma oportunidade, porque Ele mesmo dissera para Moisés que Ele iria destruir este povo. Mas no capítulo 32 e o versículo 32, Moisés, ele vai à presença de Deus e diz assim: perdoes agora o seu pecado, ou então risca o meu nome do livro que escrevestes. Sabe o que é isso, irmãos? É um homem que ele entrou no ambiente da seriedade de Deus. Um homem que é sério e que sabe que está diante de um Deus sério. Com esse Deus não se brinca. Nós não podemos brincar. Não adianta, irmãos, cometer pecados às escondidas, achando que ninguém está vendo. Ninguém vê. Não diminui o grau da consequência. O que nós fazemos no oculto, ninguém vê. Mas aquele que julga, vê e sabe de todas as coisas. Ele não somente vê os nossos pecados cometidos às escuras, às escondidas, mas Ele sabe se nós temos arrependido ou não. Então aqui está, por um lado é isso, irmãos, mostra o coração do homem com toda a sua perversidade, o capítulo 32. Agora no capítulo 33, nós vamos ver uma vida cristã no plano mais alto. No capítulo 32, o que nós vemos? Um povo à solta, um povo que não tem temor, um povo que quer relacionar com Deus somente baseado nos seus feitos. Durante 40 anos, Deus manifestou os seus feitos aos filhos de Israel, porém Israel não conheceu os caminhos de Deus. Isso está no Salmo 113, o versículo 7, e repetido lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, porque este povo relacionava com Deus pelo que Deus fazia, pelas suas obras. Então, meus irmãos, deixe-me mostrar algo para vocês, nesses textos que lemos. Quando Moisés sente o ardor da ira de Deus, que a sua santidade estava ferida, que a sua santidade, a sua glória estava exposta à vergonha, e que Deus estava ali, profundamente magoado, por ver o seu povo cometer tal pecado. Eles reduziram Deus a um bezerro de ouro. Arão disse assim para eles: eis aí, Israel, o teu Deus que vos tirou da terra do Egito. Então eles reduziram Deus àquele bezerro. Então, meus irmãos e irmãs, Moisés sente a presença da ira de Deus, e ele não se omite, ele vai diante de Deus. Agora tem detalhes que nós precisamos observar, como esses que estão diante de nós pelos textos que lemos. Diz que Moisés tomou o tabernáculo e armou fora do arraial, e chamou aquele tabernáculo da reunião. Aquele não era o tabernáculo que Deus o mandou erigir desde o capítulo 25 de Êxodo, que tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse era um tabernáculo distinto. Era o tabernáculo onde Deus se encontrava com Moisés. Deus e Moisés falavam ali face a face. O que é registrado desde o versículo 7 até o 11. Então Moisés entrou no tabernáculo. E quando você estuda até o final do capítulo 33, você vai ver que o assunto da comunhão de Moisés com Deus tem apenas 3 temas. Quais são os temas desta comunhão? Quais são os temas desta oração? Os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. Moisés não ora outro assunto, porque quando ele chega diante de Deus, nesse tabernáculo que ele armou lá fora, ele não tinha o que pedir, ele não tinha o que gastar seu tempo. Irmãos, que aula é essa que nós estamos tendo aqui? Porque se nós temos, não vou dizer nenhum tabernáculo, se nós temos um lugarzinho onde a gente pode orar, a única coisa que nós pensamos é em nós mesmos.
Nós pensamos nas nossas finanças, nas nossas dívidas, nós pensamos nos nossos problemas conjugais, nós pensamos nos nossos problemas com os nossos filhos, nós pensamos nos problemas do nosso trabalho, no nosso futuro, o que quero, o que penso. Nossas orações giram em torno disso. Aqui nós temos um princípio. E qual é o primeiro problema que revela a primeira questão, o primeiro ponto que revela o nosso real problema? Primeiro, faço uma pergunta para todos vocês, e serve para mim também. Você tem o lugar e o tempo com Deus que se chama tabernáculo de comunhão? Você tem um tabernáculo de comunhão na sua vida com Deus? Porque se você não tem um tabernáculo de comunhão com Deus, mas eu oro. Não estou falando disso. Não estou falando de oração, estou falando disso aqui. Porque se a sua oração, orar, irmãos, se brincar, até papagaio aprende a orar. Quando a oração não envolve os caminhos de Deus, não envolve a presença de Deus e não envolve a glória de Deus, não é oração, é reza. Isso é religião. E eu não estou falando de religião. Quando as nossas orações se restringem a nós, ela não é um encontro com Deus. Quando o propósito das nossas orações é unicamente pedir coisas a Deus, nós reduzimos Deus a um balconista, a um mercador, a um comerciante, aquele que só existe com a única função de satisfazer os nossos desejos. Nós não entramos na sua mente, nós não entramos no seu propósito, nós não entramos na sua vontade. Eu não estou dizendo que você não deva orar pelo seu casamento, não deva orar pelos seus problemas, não estou dizendo nada disso. Nós temos que orar sim. Agora, isso não pode ser o nosso tabernáculo, isso não pode ser o lugar mais alto da nossa comunhão com Deus, isso não deve ser a única razão porque nós existimos como filhos de Deus. Essa não deve ser a única razão, a alternativa, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, porque os nossos pecados foram perdoados. Ele mesmo diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas serão acrescentadas não é por pedir, é por buscar o reino. Entende? Nós estamos falando aqui de vida cristã num plano mais alto. O plano mais baixo está no capítulo 32, onde Deus foi reduzido a um bezerro de ouro, que estava ali para alegrar o povo, e o povo estava alegre, irmãos. Coragem de você a fazer isso não agora, mas faça em casa. Leia esses 2 capítulos. Veja a alegria do povo aqui no capítulo 32. Eles fizeram uma festa, um grande culto, parecia um avivamento, parecia que os céus estavam na terra. O povo teve uma liberalidade de tirar a joia das mulheres. As mulheres pegaram os seus atavios de ouro e deram para Arão. Que disponibilidade, que congregação é essa, irmãos? Só que eles estavam edificando uma profanação, um bezerro de ouro. Irmãos, Deus, Ele espera que nós avancemos para que Ele manifeste sua presença. Não foi Deus que armou o tabernáculo lá para Moisés. Moisés armou o tabernáculo, ele criou o ambiente e a presença de Deus veio. Porque a presença de Deus vir até nós, eu creio que é o ponto mais elevado do que podemos chamar graça. Graça. Graça é Deus vir a nós, é Deus dar a nós o que nós não merecemos. E Ele fez isso. Quando o ambiente estava preparado, Deus, aquela nuvem teofânica, veio e se colocou ali, na porta do tabernáculo. E olha o que diz, que Deus e Moisés falavam face a face. E o que Moisés pediu para Deus? Mostra-me teus caminhos. Outrora, e você vai ver isso em alguns lugares, havia um populacho que estava com o povo de Israel, os queneus. Eles conheciam o caminho do deserto, porque Moisés não conhecia. Muitas vezes Moisés se mostra inseguro,
porque ele queria que esse povo continuasse com eles para mostrar o caminho, só que não adiantava mostrar o caminho, quem guiava eles era a nuvem, e a nuvem ficou dando volta no deserto, até que aquela geração velha morresse. E escute isso, irmãos, Deus, ele chega até Moisés de uma maneira muito gloriosa. E quando Deus fala com Moisés, naquele grau de intimidade, nós precisamos olhar detalhes aqui, porque relacionar com Deus, irmãos, é um relacionamento onde a mente não alcança. Aí nós temos que lembrar daquela oração de Paulo em Efésios capítulo 1, é necessário espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Aqui não é lugar para a alma, aqui é lugar para a vida no espírito. Aqui não é lugar para o intelecto, aqui é lugar onde apenas o Espírito de Deus tem que governar. Então é isso que acontece com Moisés. Ele está diante de Deus, ele chega diante de Deus, ele diz assim: primeiro, mostra-me teu caminho. E que caminho que ele queria conhecer? Que caminho era esse? Vamos observar aqui, versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça. A palavra aqui tem um sentido de aprovação, mediante a misericórdia. Aos teus olhos, eu imploro que me mostre teu caminho. Para quê? Para que eu te conheça. Não é curioso isso, irmãos? Ele queria o caminho, não era para andar, para chegar em Canaã. Ele não queria o caminho de Canaã, ele queria um caminho para Deus. Ele não queria um caminho para frente, ele queria um caminho para cima. Estão vendo, irmãos? Ele não está dizendo: mostra-me o caminho para que eu possa andar e chegar em Canaã. Não, mostra-me teu caminho, não o nosso, não o meu caminho. Mostra-me qual é a saída. Ele não está precisando de uma saída. A situação é dramática, a ira de Deus está ali, irmãos. Deus estava dizendo que iria destruir o povo, ia fazer uma outra nação. Agora esse homem tem a oportunidade de orar. Ele já havia dito para Deus: risque meu nome, mas não destrua esse povo. Agora ele está em um momento de íntima comunhão com Deus. Aí ele diz assim: mostra-me teu caminho para te conhecer. E aqui nós estamos falando de um homem que durante um período desde a sarça, quando Deus se mostrou naquela sarça, quando Deus se revelou a ele naquela sarça. Então nós podemos somar a sarça, nós podemos aqui somar aquelas experiências da vara que se transformou em serpente, e Moisés teve que pegá-la pela cauda. Nós temos que pensar em cada milagre na vida deste homem, aquelas 10 pragas, a passagem pelo Mar Vermelho, as águas de Mara. Nós podemos aqui adicionar quando o maná se derramou lá em Refidim. Deus enviou alimento para eles, através das cordonizes. Quantos milagres Moisés havia experimentado. Porém chega um momento que ele diz para Deus: eu quero o teu caminho, para te conhecer. Porque nos milagres, Moisés não conheceu Deus tão perfeitamente. Ele sabia que só havia um jeito de conhecer a Deus: se Deus abrisse um caminho entre ele e Moisés. Milagres não nos torna espiritualmente melhores. Milagres deveriam nos tornar espiritualmente mais gratos. Milagres não é para mostrar que nós somos especiais, é para mostrar o quanto Deus é especial. Nós não devemos limitar nossa fé e nosso relacionamento com Deus em milagres, porque toda a nossa fé, toda a nossa vida se limita ao conhecimento pleno de Deus, por meio do relacionamento, por meio da intimidade. E é isso que nós, como igreja, precisamos buscar nesse tempo, porque nós estamos ficando vazios, frios, materialistas, estamos perdendo a compaixão, estamos perdendo o senso de misericórdia, estamos perdendo o amor, estamos nos tornando mundanos demais,
Estamos cavando uma sepultura aqui nesse mundo, incluindo apenas nós, a nossa egolatria. Quando eu digo construindo, não é que você está construindo no cemitério, não, você está construindo na sua própria vida, na sua própria maneira de ser. Uma pessoa egoísta, centrada em si mesma, adoradora de si mesma. É o seu corpo que é mais importante do que o seu espírito. Você tem colocado os seus afetos em primeiro lugar. Você está perdendo os anelos do céu, você está perdendo a mentalidade celestial. Você não está conhecendo a Deus. E no momento que você não conhece a Deus, você está perdendo a noção do tempo, da hora. Nós acabamos de cantar aqui uma canção. O que diz essa canção para nós? Ele vem já, mas será que vem mesmo? Será que eu tenho noção do que eu estou cantando? Nós estamos falando coisa com coisa e chamamos isso de adoração. Geralmente nós não cremos em 90% das coisas que cantamos para Deus. Fazemos isso de maneira metódica. Porque se fôssemos, duvido que nós cantaríamos uma canção dessa, se não fosse com o coração quebrantado e cheio de gozo e alegria, dizendo para Ele, vem já. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos conhecido a Deus, nós não temos buscado o seu caminho. Vamos olhar algumas passagens. Deixe-me mostrar algumas passagens que pode nos ajudar. Vamos seguir a partir de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler o 5 apenas para nos contextualizar, e o 6 para aplicar. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Esse texto já diz tudo, nós estávamos mortos. O que uma pessoa morta precisa? O que significa uma pessoa estar morta? Qual o destino de uma pessoa morta? Porque se você pega esse versículo 5, você vai ver o versículo 2, ele vai explicar aqui o sentido de morte. Ele diz assim, e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então quando ele diz assim, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente, olha essa frase, juntamente com Ele, versículo 5, juntamente com Cristo, versículo 6, juntamente com Ele, ressuscitou-nos, e agora? E nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo, ou em Cristo. Irmãos, você consegue agarrar toda a força dessa frase? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Porque esse é o caminho de Deus. Mostra-me teu caminho. É uma vida num plano mais alto. O que é esse caminho? Não era o caminho para Canaã, era o caminho para o trono. Ali, irmãos, nós lemos uma história dentro de um contexto tipológico. Aqui está a resposta sobre o que significa a oração de Moisés. O que ele buscava? Qual era a realidade dessa oração? A realidade dessa oração é que um dia, irmãos, os céus e a terra estavam muito distantes. Quando você lê em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, a ideia no hebraico é que os céus e a terra tinham uma proximidade muito grande, era uma proximidade tão grande, que na virada do dia Deus se encontrava sempre com Adão. A terra e o céu estavam tão próximos, é como se os céus e a terra refletissem um ao outro. A terra era simplesmente o jardim de Deus. É isso que você vê, jardim de Deus. O Salmo de número 8 nos ajuda a entender isso. Então, meus irmãos, quando o homem pecou, os céus e a terra se tornaram tão distantes. Mas agora acontece algo. O nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele desce, Ele encarna. Agora tem um homem celestial na terra, Ele é 100% homem, 100% Deus.
E o que ele veio fazer? Tantas coisas. Nós chamamos essas tantas coisas de obra da redenção. E há muitas facetas, muitos aspectos desta redenção. E dentre eles, ele veio encurtar o caminho do céu e da terra. Porque ele se tornou o céu na terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Moisés olha e diz: mostra-me tua glória. Agora João diz assim: vimos a glória, porque ele é a glória exata, ele é a face exata, ele é a expressão exata de Deus. Aquilo que Moisés orou, nós encontramos plenamente, abundantemente, tudo em Cristo Jesus, e nos foi dado de graça. Primeira coisa, tem os caminhos. Aqui está, irmãos. Ele nos fez assentar. E você diz: irmão, por que eu não sinto isso? Não precisa explicar tanto, é só você lembrar o que foi dito anteriormente. Sabe por quê, irmãos? Nós não entramos nessa esfera dos caminhos de Deus, é porque nós somos como esse povo do capítulo 32, obstinado ao pecado. Nós queremos coisas que diminuam Deus para nós. Nós queremos um Deus que nós podemos fabricá-lo, um Deus que nós podemos conduzi-lo, uma fé que nós podemos manipular. Nós queremos viver do nosso jeito. Olha o que diz no capítulo 32, diz que Arão deixou o povo à solta. Nós queremos viver à solta, irmãos. Nós não queremos estar debaixo do encabeçamento de Cristo, nós não queremos submeter a sua vontade. Ou não é assim? Os irmãos tomam decisão, abre, fecha, faz tudo, aí depois: vamos orar, vocês oram por mim? Já tomou toda a decisão. Um povo desenfreado, como está aqui no capítulo 32, nós queremos ser um povo desenfreado, nós queremos viver nossa liberdade, queremos ter o nosso bezerro de ouro, que nós construímos com os nossos atavios. Quando Deus vai tratar com esse povo, sabe o que ele diz? Pegue todos os vossos atavios e jogue fora, porque Deus não precisa dos nossos atavios. E quantos atavios nós temos, irmãos? Quantos atavios nós temos? Deus não precisa edificar a sua casa com os nossos atavios, Ele está edificando a sua casa com elemento vivo, no poder da ressurreição, que Ele exerceu em seu Filho. É com o elemento vivo da vida do seu Filho, que Ele está edificando a sua casa, não é conosco, não é com a nossa vida, é com a vida dEle. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. É a sua obra em nós, é o seu trabalho em nós, é a cruz, é a palavra, é o trabalho do Espírito Santo que está constituindo esta casa. Então, meus irmãos, olha aqui, que lindo. Eu não tenho tempo para compartilhar tudo isso, mas vamos avançar um pouco mais aqui, por favor. Vamos olhar aqui em Colossenses capítulo 3, veja os versículos 1 a 4. Se pois fosses ressuscitado com Cristo, olhe bem, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Irmãos, escute bem, vamos tentar configurar esse texto com Efésios 2,6. E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então ele diz primeiro que nós estamos sentados nos lugares celestiais. Agora ele diz que nós temos que buscar as coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? São as coisas celestiais. Se nós não temos, irmãos, uma real noção que nós temos uma posição celestial, eu vou repetir isso para você. Você pode não entender isso, mas peço ao Senhor que te dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento desta verdade. Em Cristo Jesus. Se você crê que você nasceu de novo, se você crê que os seus pecados já foram perdoados, se você crê que o Espírito Santo veio para te habitar eternamente, se você crê em tudo isso, então você inevitavelmente tem que crer que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Você pode não estar desfrutando disso, você pode não estar buscando isto, e é um grave problema. É um grave problema. O seu problema não é um problema conjugal, o seu problema não é um problema material, não é um problema financeiro. Vou te falar qual é o seu real problema.
é não reconhecer a posição que você tem em Cristo Jesus. Por isso que você tem vivido de migalhas, por isso que você tem vivido uma vida tão infeliz, porque você tem buscado a felicidade em coisas, em pessoas. Em coisas e em pessoas são felicidade, momentos passageiros. Em coisas e em pessoas nós não vamos encontrar a verdadeira resposta. A verdadeira resposta para os anelos da nossa alma só há numa pessoa, no nosso Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo, irmãos? E aqui está. Porque nós não entendemos a nossa posição nos lugares celestiais, nossa busca também não é uma busca celestial. Não é uma busca celestial. Nós somos escravizados pelo tempo e pelo dinheiro. O tempo nos rouba a melhor parte da nossa vida, nos rouba o nosso vigor. E o dinheiro destrói as nossas emoções, os nossos afetos. Provoca dentro de nós uma ansiedade, uma compulsão, uma obsessão de ter e ser. E depois sabe o que acontece? Qual o final de tudo isso? Um caixão onde você não leva nada do que você conquistou. E aí, o pior não é não levar nada, o pior é chegar diante de Deus e não ter nada para apresentar. Ele olhar para você e ver os talentos que Ele te deu. E o que você fez? Você se perdeu no tempo e na obsessão da vida. Ah, meus irmãos, não precisa achar que eu estou falando isso por falar. Eu quero que você ouça o Senhor e não a mim. Pegue essa palavra e vá aos pés do Senhor. E o que não for de Deus aqui, jogue no lixo. Jogue no lixo. Se eu estou simplesmente aqui pregando uma palavra qualquer, uma palavra que você vai esquecer daqui 5 minutos, tudo bem, irmãos, salvamos o nosso dia. Ah, irmãos, mas se tiver 10% de Deus em tudo isso aqui, nós precisamos da misericórdia dEle e do seu Espírito para nos ajudar, para que naquele dia nós não saiamos envergonhados da sua presença. Buscai as coisas do alto, irmãos, pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Por quê, irmãos? Aí ele diz assim, que nós estávamos mortos, não é isso? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos deu vida juntamente com Cristo. Só que aqui ele diz assim, porque morresse. Agora aqui a morte é um outro sentido. Aquela morte de Efésios 2:5 é a morte espiritual. Agora essa morte aqui é participativa, porque morrestes. Morrestes como? Nós agora entramos no efeito da morte de Cristo. Nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a carne. Morreste. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eu e você não apenas participamos daquela morte substituta, Cristo tomou o nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Mas não é só isso, irmãos, também morremos com Ele, fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. É essa morte aqui. Porque morrestes, então todo escrito de dívida foi cancelado, morremos. Aí diz assim, e a vossa vida, curioso, né, irmãos? Morreu e tem vida? Como assim? Como que o morto tem vida? Morto não tem vida. Alto lá. Só há um modo de o morto ter vida. Se você entendeu a morte de Cristo. Porque na morte de Cristo, irmãos, Ele entrou na morte. Não foi a morte que matou Ele, foi Ele que entrou na morte. E Ele venceu a morte. Então é essa morte aqui, nós entramos também nessa morte, nós participamos dessa morte, essa morte inclusiva, essa morte participativa, ela agora também se tornou a nossa morte. Então agora nós temos vida, e qual vida? Aí voltemos para Efésios, e vos deu vida juntamente com Cristo. Morremos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, isso é negativa. Agora ele diz aqui, por que morrestes? Isso aqui é positivo. Porque a morte participativa, a morte com Ele, e a vossa vida, observe aqui, irmãos, vossa vida,
está juntamente. Aqui falta uma palavrinha que na grande maioria das versões não tem. E a vossa vida está juntamente unida. Aqui está escondida, unida com Cristo Jesus. Irmãos, nós temos perdido tudo isso, irmãos. Temos perdido tudo isso. E essa é a razão da pobreza espiritual, da fraqueza espiritual, da apostasia que tem assolado o coração de muitos de vocês. Esta é a razão, irmãos. Essa mente que está programada para pensar só de acordo com os padrões do mundo. Essa mente que só raciocina de acordo com a forma do mundo. Essa mente que é governada pelo curso do mundo. Você não tem entendido a salvação, você não tem entendido a redenção. Como que nós vamos conhecer os caminhos de Deus se nós pensamos de maneira meramente mundana? Nós perdemos a mente celestial porque não buscamos as coisas celestiais, porque não entendemos que nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a razão da pobreza, da sua frieza. Essa é a razão porque você não dá o real valor à palavra de Deus, você não dá o real valor à oração, à comunhão, à adoração. É tudo mecanicamente, tudo funciona no automático, não tem um fluir de Deus. Porque falta um fluir de Deus na nossa vida, porque nós temos reduzido a vida cristã a meras sensações almáticas. Não entendemos o que é essa morte participativa, não entendemos o que é esta vida na qual Ele derramou para dentro de nós. Nós não entendemos, irmãos. Nós queremos ser convertidos religiosos e não filhos que foram regenerados. Isso aqui é posição, isso aqui é filiação, isso aqui é herança eterna. Nós só vamos viver, irmãos, aquela hora gloriosa do arrebatamento, se isso aqui for verdade na nossa vida. Do contrário, vamos ser condenados com este mundo. Porque o Senhor não vem buscar cristãos religiosos, Ele vem buscar os seus filhos, Ele vem buscar sua noiva. Como falar de filho se você não sabe o que é filiação? Como falar de noiva se você não sabe o que é desfrute? Então é isso, irmãos. Nós temos que ficar assombrados com essa oração de Moisés: mostra-me teu caminho. Deixe-me ler mais alguns textos para que nós possamos concluir. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo vivo e novo, mostra-me teu caminho. Caminho. Pelo vivo e novo caminho. Moisés disse assim para Deus: mostra-me teu caminho. Aqui está o caminho. João 14, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, mostra-me teu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está vendo o caminho aqui? Ele é vivo. Ele é um caminho para cima, ele não é um caminho para frente. Nós só vamos ter êxito em caminhar para frente se nós entendemos o que é este caminho para cima. Primeiro nós temos que entrar no caminho para cima, para depois nós andarmos para frente. Estão vendo, irmãos? É isso. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nos ajude, ó Deus, por favor. Nós precisamos ver a seriedade do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa vida com o Senhor, do nosso viver como igreja. Nós precisamos ver a seriedade, Senhor, dos dias que nós temos vivido, a seriedade do propósito da nossa salvação em Cristo, a grandeza, as dimensões mais elevadas desta redenção. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, como o Senhor abriu os olhos de Isaías, ele pôde ver o Senhor sentado no alto e sublime trono. Senhor, nós queremos tremer na Tua presença, nós queremos ter reverência, Senhor, nós queremos reunir, seja onde for, quando for,
Nós queremos reunir, queremos sentir o temor da Tua presença e ter reverência, ter uma concentração reverente na adoração, na oração, na palavra. Oh Senhor, Deus, nós te pedimos, ser longânimo, ser benigno ainda conosco, Senhor. Não vem nos condenar com este mundo, Senhor. Por mais que tenhamos sido tão negligentes, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda nesta hora. Senhor, nós oramos aqui, Deus. Pedimos que o temor da Tua palavra seja a direção da nossa vida durante esta semana. Nós precisamos de Ti, Senhor. No santo, grande, poderoso nome de Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.